Amém. Glória a Deus. Saúde a igreja com a paz do Senhor. Bom estarmos aqui mais uma vez, louvando ao nome do nosso Deus. Você está alegre? Amém. Glória a Deus. Que bom, queridos. Normalmente, quando um ministrante, o pregador vai falar assim, quer que repete 2 vezes. De novo, não há necessidade. Os irmãos falou com gosto, os irmãos falou com vontade. Normalmente o pregador já fala esperando, né? Para ver se fala aquilo amém bem baixinho para ele falar de novo. Mas graças a Deus os irmãos estão atentos, estão fervorosos, amém? Glória a Deus. Quantos creem que Jesus já se faz aqui presente neste lugar? Diga amém. Já sentiram ele aí? Aleluia. Glória a Deus. Então algo maravilhoso já aconteceu neste lugar, amém? Não vai mais acontecer, já aconteceu. Nosso Deus está presente. Isso é bom, querido. O Filho de Deus, autor e consumador da nossa fé, aquele que reina para sempre, resolveu habitar em nosso meio. Mais precisamente dentro dos nossos corações. Aleluia. Ele está aí dentro, ele está dentro do teu coração. Como é que está sendo essa recepção? Como é que você está tendo essa percepção de Deus dentro de você? Você está jubilando, está se alegrando? Ou você nem tem percebido? É preciso perceber. Ele quer ser notado dentro de nós. Ele quer ser notado. Alguém que chega na nossa casa é triste quando está lá. Estamos na casa de alguém e não somos notados. O dono da casa pouco importa se você está ali ou não. Não, precisa dar toda a atenção devida. Precisa dar tudo o que é necessário para que ele se sinta realmente em casa. E é assim que Deus quer nas nossas vidas. Ele quer se sentir em casa. Aleluia. Então diga comigo nessa noite: Jesus, seja bem-vindo aqui. Este é o tema. Nós vamos aprender com uma mulher nessa noite a necessidade de recepcionarmos o Criador, o Filho de Deus, na casa. O texto está aí no mural, vamos estar lendo para melhor compreender o assunto nessa noite, o que temos a tratar. Evangelho de Lucas, capítulo de número 7, verso de número 36, os irmãos vão acompanhando aí. Diz assim: e rogou-lhe um dos fariseus que comesse com ele. E entrando em casa dos fariseus, assentou-se à mesa. E eis que uma mulher da cidade, uma pecadora, sabendo que ele estava à mesa em casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento. E estando por detrás, aos pés, chorando, começou a regar-lhe os pés com lágrimas, e enxugava-lhes com os cabelos da cabeça, e beijava-lhe os pés, e ungia-lhes com o unguento. Vou ficar até o 38, amém? A história é bem conhecida. Eu quero focar mais precisamente na atitude dessa mulher. Então pode acontecer de eu não entrar em outros assuntos que o texto nos revela, mas eu quero focar apenas nessa mensagem nessa noite, e eu creio que Deus falará ao teu coração grandemente, amém, queridos? Já recebemos a oração, somos abençoados pela mesma, os irmãos já estão aí atentos, o Espírito Santo já está no nosso meio, ele já sondou cada mente, ele já sondou cada coração, e ele tem uma palavra como flecha no alvo nessa noite para o teu coração, amém? Talvez você olhe para mim nessa noite e diz: nossa, ele não veio como pregador nessa noite, ele não está com traje de pregador. Bom é que os irmãos nem esperem nada de mim, né? Não parece um pregador, apenas um batera. Mas o Espírito Santo fala, amém? O Espírito Santo usa vasos, independente de gravata, independente de paletó. Há uma necessidade, sim. É legal que estejamos formal, que estejamos bem vestidos. Não que não esteja, né? Espero que não tenha essa intenção.
Mas é bom, gostoso, sim. Mas o Espírito Santo não precisa disso. E Ele quer te falar nessa noite que Ele quer te usar do jeito que você é. Talvez você está olhando para alguém e está dizendo: eu queria ser que nem fulano. Nossa, eu queria ser que nem ele. Deus usa ele, usa. Talvez você está dizendo: eu queria ser tanto como ele, porque quando eu vou não acontece nada. Mas o Espírito está querendo que você se encontre nele. E veja que ele não precisa de cópias. E veja que ele não precisa de imitações, mas que ele precisa de verdade. Qual é a tua verdade? Quem é você? Do jeito que você é uma pessoa que Deus quer usar, que o Espírito Santo quer falar grandemente. Existem algumas pessoas que estão em certas situações que nem muito, talvez alguém estudioso, muito bem, cheio de conhecimento bíblico, talvez esse com suas belas palavras não convence, não traz uma palavra real para a vida de um necessitado específico. E de repente Deus pega alguém que não tem curso, alguém que não é estudioso, mas que crê apenas em Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador da sua vida, e libera uma palavra simples. E a pessoa está nos pés de Jesus rendido. E a pessoa está curada de uma enfermidade. Tudo isso o Espírito Santo está dizendo: eu não preciso de uma matéria, eu não preciso de algo externo, eu não preciso de algo visível. Eu preciso de uma verdade interna, para que eu, com o meu poder, faça com que saia para fora aquilo que eu tenho para mostrar. Essa introdução, querido, para que os irmãos entendam que o Espírito Santo, ele é uma pessoa que tem sua vontade própria de agir. E ele age no nosso meio como ele quer, e não é como nós planejamos. Não é como nós arquitetamos, talvez até nós fazemos isso e de repente. Então o Espírito, ele precisa apenas de um coração sensível, um coração que seja disponível para ele, uma pessoa que não esteja procurando ser vista, mas que quer demonstrar ele na sua vida. Só isso. Aquele que está nesta posição, o Espírito Santo usa. E entrando aqui no texto, querido, não que eu tenha saído dele, também está dentro. Mais atrás, antes dos versos que lemos, quando nós vemos ali o verso 20, nós encontramos ali Jesus sendo interrogado por um dos discípulos de João. Jesus está ali, os discípulos de João chegam até Jesus e diz: és tu aquele que havia de vir, ou nós temos que esperar outro? Esse discípulo ainda não seguia Jesus, era discípulo de João o Batista. Então o Batista, que estava preso, enviaram esse discípulo até Jesus para interrogar, dizendo: pergunta lá se é ele mesmo que é o Cristo que nós estamos esperando, ou nós precisamos esperar outro. Quando aquele discípulo faz essa pergunta para Jesus, interessante que Jesus responde com ação. Jesus responde na prática. Jesus responde já fazendo aquilo que os profetas profetizaram sobre o Messias. Jesus pega então e começa a operar milagres. Jesus não responde dizendo: eu sou, vai e fala que eu sou. Não, Jesus começa então, vira as costas, chega para a multidão e começa a operar milagres, começa a fazer sinais e maravilhas. Jesus naquele momento começa a fazer com que os cegos tenham visão. Jesus começa a fazer com que os que estão enfermos recebam a cura. E quando tudo isso acontece, aqueles discípulos sondando tudo aquilo, vendo tudo aquilo, Jesus chega para os discípulos e diz: ide e anunciai a João o que tendes visto e o que tens ouvido. O testemunho, aquele que testemunha daquilo que vê, daquilo que ouviu, daquilo que crê. Tudo que Jesus fez para com os seus discípulos foi para que eles tomassem noção e não guardassem só para eles, mas que eles levassem adiante para aqueles que não estavam presentes, mas que tinham suas incertezas, suas dúvidas no coração. Jesus foi interrogado por eles, Jesus operou estes milagres. E nisso nós vemos que Jesus, ele atende aqueles que lhe busca, ou que lhes busca, com o interesse de aprender a verdade. Se buscarmos ao Senhor com o interesse de aprendermos,
com o interesse de absorvermos, de tirarmos dele algo que vai nos trazer uma verdade absoluta diante de Cristo, diante dele, Cristo está pronto para atender. Aqueles discípulos interrogaram Jesus, diferente dos fariseus que nós vamos ver adiante. Eles fez uma interrogação, mas com o interesse de saber a verdade. Qual é a verdade, Jesus? Aqueles que querem saber a verdade, Deus anuncia a verdade. Aqueles que buscam com interesse real, quem é tu, Senhor? O que o Senhor pode fazer? Qual é a tua vontade? O Senhor revela, querido. Mas sabe o que não acontece? É que quando nós o buscamos, não para que Ele revele quem Ele é, não para que Ele revele a sua vontade, mas que Ele faça aquilo que nós queremos, mas que Ele faça aquilo que nós desejamos apenas. E aqui nós aprendemos que é real nós buscarmos ao Senhor com o interesse de saber da sua vontade. Nem sempre a vontade dele vai se encaixar com a nossa, mas independente que isso aconteça, acatamos a vontade do Senhor. Louvado é o nome do Senhor Jesus. Aí quando nós entramos no texto que nós lemos, já no versículo 36, um dos fariseus também vai até Jesus para interrogar. E quando chega até Jesus para lhe fazer esta interrogação, ou seja, para lhe fazer um convite, o texto é muito direto, o versículo é muito direto. Nós vemos parecendo que os fariseus estão com uma boa intenção, né? Ou seja, eles vão fazer um banquete e eles convidou Jesus para a festa. Talvez alguém pode falar: nossa, é importante, sim, é importante chamar Jesus para a festa, é importante chamar Jesus para dentro das nossas vidas, para o nosso convívio. Mas quando nós lemos a história e quando nós procuramos o contexto, nós entendemos que a intenção dos fariseus não era aclamar, não era exaltar, não era glorificar a Jesus, não estava reconhecendo Jesus como grande e que assim sendo precisava estar na festa. Não. Os fariseus fazem o convite para Jesus, a saber, Simão era o nome dele. E quando nós voltamos para entender a intenção dele, nós voltamos no verso 30. Quando nós voltamos lá, nós podemos ver que os fariseus e os doutores da lei, nesse verso, esses mesmos, tinham rejeitado o ensinamento de Jesus. Eles rejeitavam o que Jesus estava ensinando, eles não aceitavam a forma como Jesus lidava com tudo aquilo. Então, entre eles, entre os fariseus, eles começavam então a razoavam entre si sobre este suposto Messias. Será que ele é o verdadeiro? Não, ele não é o verdadeiro. Sendo assim, então eles buscavam estratégias para poder desmascarar Jesus. E eles queriam desmascarar Jesus publicamente. E eles queriam desmascarar Jesus diante daqueles que criam em Jesus. Eles queriam mostrar para aqueles que tinham fé que Jesus não era tudo aquilo, para que a fé daqueles fosse jogada por terra, para que aqueles que crescem não crescem mais. E quantas são as adversidades, e quantos são os levantes que vêm contra as nossas vidas, queridos, para abalar a nossa fé, para fazer com que a nossa fé que temos em Cristo, ela seja abalada ao ponto de nós, ou a ponto de nós não mais querermos confiar nele e buscarmos as nossas próprias provisões. Mas aqui nós entendemos que, embora as situações apareçam, elas não podem prevalecer contra aqueles que creem em Jesus. Elas não podem fazer com que a fé daqueles que estão em Cristo seja abalada ao ponto de cair por terra. Em toda a história da igreja, as dificuldades veio para poder a igreja parar de crer, para poder a igreja parar de avançar. Mas quanto mais vinham os ventos, quanto mais vinham as ações contrárias, mais o povo se fortalecia, mais a igreja crescia. Ei, essa dificuldade não é para te enfraquecer, é para te fortalecer, é para te tornar mais crente, é para te colocar nos pés de Jesus.
Aleluia. Se quiser abaixar só mais um pouquinho, pastor, depois você pode abaixar. Louvado é o nome de Jesus. E talvez você tenha esmorecido dizendo, não vou ficar em casa, nem lá eu vou mais. Mas quanto mais você recua, glória a Deus, só mais um pouquinho para cima, mais, glória a Deus, amém. Mas quanto mais você recua, mais você se enfraquece, e o Espírito Santo está com as mãos estendidas, esperando apenas uma atitude sua de avance, de não, eu não vou jogar tudo para trás, eu vou para a frente. Eu sei que o meu Redentor vive, eu sei que Ele em breve se levantará ao meu favor, eu sei que Ele está por perto, eu sei que Ele não me deixou só. Querido, em toda a história, Deus nunca deixou o seu povo só. Por que agora Ele vai te deixar? Por que Ele vai te deixar? Louvado é o nome de Jesus. E diz, segundo este contexto, que esta pergunta, ou que esse convite de Simão, era um convite para testar Jesus. Jesus não estava sendo convidado porque ele estava sendo honrado por eles, mas era para testá-lo. Jesus não sabia? Jesus sabia. Mas quando Jesus tem um plano, Jesus vai. Mas quando Jesus tem um plano, Jesus prossegue. Jesus não tem compromisso com os incrédulos, mas aqueles que creem, os pequeninos, aqueles que precisam reconhecer que a fé deles precisam estar convicta, precisa estar firme. Jesus vai levantar ao teu favor, querido. E embora as dificuldades apareçam, Ele está dizendo, permaneça firme, porque eu vou demonstrar que eu sou Deus na tua vida. Louvado é o nome do Senhor Jesus. Eu vou demonstrar que eu sou o mesmo. Eu vou demonstrar que eu estou na casa, que eu estou presente. Louvado é o nome do Senhor. Por isso, os pensadores conjecturam que Simão não chamou Jesus para um jantar para aprender mais sobre Jesus, para saber, para ter a certeza ou tirar as dúvidas que ele era o Messias. Mas a intenção dele é desmascará-lo. E por isso, os estudiosos chegaram a esta conclusão. Não era um convite especial, como os outros discípulos procuraram Jesus para aprender mais. Aleluia. As intenções dele eram de literalmente testar Jesus. Louvado é o nome dele. Verdadeiramente, se este homem era verdadeiro Cristo, segundo os seus costumes e tradições. Olha só, a pergunta dele, dos fariseus, é: Senhor, por trás, Senhor, eu preciso saber se o Senhor é mesmo o Messias. Mas como eles queriam saber se Jesus era o Messias? Eles olhavam para os costumes judaicos, eles olhavam para as tradições, ou seja, Jesus, se o Senhor é o Messias, o Senhor precisa se encaixar nas minhas tradições. Se o Senhor era o Cristo, o Senhor precisa encaixar nas minhas vontades. Você está pensando assim? Senhor, se o Senhor é realmente o que vive, o Senhor precisa se enquadrar no que eu quero. Será que tem alguém pensando assim? Que os fariseus pensavam, ele precisa se enquadrar no nosso costume. Se ele não agir de acordo com os nossos costumes, ele não é o Messias. Mas Jesus nunca se prendeu aos costumes humanos e suas tradições. Jesus não estava ligado às tradições do homem. O foco dele, o foco de Jesus, era apenas fazer a vontade do seu Pai. Qual é a vontade do meu Pai? Nisso eu estou estabelecido, nisso eu prossigo, nisso eu permaneço. Não é as tradições do local que vai me desviar da vontade de Deus, não é as situações que podem me desviar da vontade de Deus. Eu permaneço firme no propósito, no chamado. Aquele que permanece firme no propósito, no chamado de Cristo para a sua vida, esse realiza coisas imagináveis, querido. Muitas das vezes nós avançamos porque nós entendemos a princípio, Deus me chamou para isso, eu vou. Mas vai vir situações que vai tentar te empurrar para outras questões, para outros assuntos.
E quantos são aqueles que se desviam e quando se deparam a caminhos errantes e não conseguem se voltar mais. Mas precisamos estar focados na vontade de Deus. Não importa o que esta geração estabeleça, não importa o que este sistema julgue certo, a única coisa que é certo é aquilo que vem do alto, é aquilo que vem de Deus, os princípios de Cristo, apenas. Jesus, conhecendo a intenção do coração de Simão, ele não aceita aquele convite rapidamente. Jesus não disse sim, tá bom, bora lá. Jesus não aceitou de imediato. Mas quando nós vemos o texto, nós podemos notar que Simão, o fariseu que fez o convite, ele insistiu para que Jesus aceitasse. Jesus, conhecendo o coração dele, Jesus não aceitou de imediato. Mas como o fariseu Simão queria muito desmascará-lo, ele insistiu para que Jesus aceitasse e fosse participar da mesa com eles. Onde nós encontramos isso? No verso 36 que lemos, quando ele diz essa palavra, rogou-lhe. Quando nós procuramos a fundo, o significado original dela significa aquele que pediu com muita insistência, aquele que insistiu para que o seu convite fosse aceito. Ou seja, ele rogou, ele insistiu, bora Jesus sentar lá na mesa conosco. Senhor, vai ser o Senhor pode escolher, pode ser aberto, pode ser em um pátio mais oculto, mas as portas vão estar abertas, nós vamos preparar uma mesa bonita, todos vão estar ali, o Senhor pode trazer uma palavra de repente, e foi insistindo, e Jesus foi olhando o coração dele, Jesus foi analisando as intenções dele, mas Jesus sondou todo o ambiente daquela sala onde ele iria. E Jesus já estava sondando um coração naquele lugar, que ele iria mostrar a sua glória, o seu poder, para aqueles que ali estavam. Louvado é o nome deste Deus poderoso. Neste tempo, quando chamava alguém para jantar, para almoçar, isso os costumes deles, quando chamava alguém para fazer isso, não era uma refeição simples, tinha todo ali um aparato, tinha todo ali um costume, ou seja, uma cerimônia especial, era algo muito importante. Esse convite era feito para alguém que era mestre, alguém que eles não ia só se alimentar, mas era um bate-papo, era um momento onde eles estavam aprendendo também, era um momento ali onde eles estavam ouvindo aquele que foi convidado, porque esse que foi convidado, eles demonstrariam para todos que estavam na sala que era uma pessoa muito importante. Então eles fez esse convite para Cristo. Ou seja, o convidado é alguém que era tratado como alguém muito especial. Não era qualquer um que estava ali, era o convidado, precisava ser tratado de toda forma boa ou bem possível. Esse convidado, segundo o costume deles, ao chegar na sala, ou seja, a chegar na casa da pessoa que convidou, quero que você preste atenção nisso. Quando o convidado chegava, era necessário ter alguém na porta para lavar os pés. Porque no campo, ou seja, na região, era um lugar que existia muita areia, muita terra, e todo viajante que andava ali sujava os pés ficavam todos sujos, cheios de poeira. Então era constrangedor para o convidado chegar na casa, pisar lá dentro da casa com os pés todo puro, todo cheio de poeira. Até hoje, se formos olhar para o nosso costume, é assim também, né? Imagina só uma pessoa chegar com o pé todo sujo de barro, chovendo, né? Quando está chovendo mesmo. E às vezes a gente anda e o solado fica sujo, a gente fica meio tímido. Vixe, agora, vou tira até o sapato, né? O dono da casa, não precisa tirar o sapato. Mas doido que tira. Brincadeira. Mas a pessoa fica meio constrangida de pisar ali desse jeito. E lá era muito mais, porque pé empoeirado, todo sujo. E muito mais por quê? Porque diante do costume deles, a mesa não era como as nossas.
que poderia esconder os pés, né? Sentava lá, os pés ficavam lá escondidinhos, sentado na cadeira. Os pés estavam lá escondidos, ninguém tá vendo, só tá vendo o rosto bonito, cabelinho penteado. O pé está lá só a poeira. Mas não era assim. A mesa deles era baixa, baixinha assim. Eles não tinham cadeira como as nossas, eram meio que almofadas. Os pés deles não ficavam escondidos, os pés ficavam expostos, mostrando. Estavam ali. Então deveria ter alguém para lavar os pés do convidado. Era alguém especial. Todos iam olhar e falar: eita, olha quem chegou ali, lavando os pés dele. Todo mundo tinha que parar para ouvir. Ou seja, antes de entrar teria que ter alguém. Então, a primeira coisa, deveria lavar os pés do convidado. Qual era a segunda coisa? A segunda coisa, o convidado iria até ele, ou seja, a pessoa que convidou deveria ir até o convidado e dar um beijo na testa ou na mão do convidado, como sinal de boas-vindas. Ou seja, seja bem-vindo a esta casa. Ou seja, muito obrigado por ter aceitado o convite. Você é uma pessoa muito especial. Você é muito mais que bem-vindo nessa casa. Quando eles davam um beijo na testa, ele estava dizendo isso. A terceira coisa que finalizava era ungir a cabeça com um azeite. Depois de lavar os pés, dar um beijo de boas-vindas, ungir a cabeça do convidado com azeite, que estava simbolizando respeito, dizendo: eu tenho total respeito pelo Senhor. O Senhor é uma pessoa de muito respeito, e eu o respeito muito. Todos ali iam ver e falar: nossa, que pessoa é essa? Meu Deus do céu. O texto vai dizer que Jesus aceitou o convite. Jesus aceitou o convite, mas Jesus em nenhum momento, a Bíblia não mostra isso, a palavra, o texto não nos revela isso, que Jesus, ou seja, que Simão cumpriu toda essa tradição com Jesus. Imagine só, vocês estão aí analisando, Jesus é o Rei dos Reis, nós sabemos, Ele é o Senhor dos Senhores, digno de receber honra, glória, louvor para todos sempre, amém? Aceita o convite, vai para a festa, e quando chega lá, Jesus não é recebido para lavar os seus pés. Jesus entra na casa com os pés sujos, cheio de poeira. O dono da casa que fez o convite, ou seja, Simão, ficou lá de boa. Simão não foi lá dar um beijo, um ósculo santo em Jesus para dizer: seja bem-vindo ao nosso meio, Jesus. Não. Muito menos chegou com um azeite para derramar sobre a sua cabeça, dizendo: eu tenho um total respeito pelo Senhor. Jesus chegou na casa, entrou com os pés sujos, não recebeu boas-vindas, não recebeu a honraria. O texto vai dizer que Jesus aceitou o convite e assentou-se à mesa. Ou seja, Jesus estava lá, mesa bonita. Jesus se assentou, agachou com os pés para trás, todo sujo. E isso, olha só a recepção que Cristo teve na casa dos doutores, dos fariseus, que fez o convite para Jesus. Louvado é o nome dele para sempre. Diante disso, as nossas atitudes, nós podemos perceber que as nossas atitudes, ou a falta delas, revela quem Jesus é para nós. Simão estava dizendo: Jesus, tu és para mim alguém não especial. Tu não és especial para mim. Eu te fiz o convite, sim, mas não te respeito, o Senhor não é importante para mim, o Senhor não é especial. Era essa pessoa que Jesus era para Simão. E todos que estavam ali na casa, que Jesus era o convidado, todos viram e falaram: não é ninguém especial. Mas só que Jesus estava em um período do seu tempo, da sua vida aqui na terra, de reconhecimento. Jesus já tinha feito milagres, Jesus já tinha operado maravilhas, muita gente já conhecia Jesus, já conhecia a fama de Jesus.
Mas aqueles fariseus tentavam desmascará-lo, tentaram mostrar para aqueles cristãos que Jesus não era nada, que Jesus não era aquilo que eles estavam imaginando. Olha só, querido, a recepção que temos de Cristo demonstra para aqueles que estão do nosso lado que Cristo é ou não é alguma coisa. Que Cristo é alguém importante ou não nas nossas vidas. A recepção que damos a Jesus demonstra quem Ele é para nós. Para Simão, Jesus não era nada. Para Simão, Jesus era alguém que não tinha valor nenhum. Louvado é o nome do Senhor para sempre. Jesus entra e assenta-se à mesa. Só que ali de repente, Jesus, humilhado por aqueles que ali estavam, de repente acontece algo inesperado por eles. De repente começa a acontecer algo que ninguém imaginava acontecer. Enquanto Jesus estava sentado, humilhado pelo dono da casa, sim, porque quando aconteceu tudo aquilo, Jesus estava sendo humilhado pelo dono da casa. Jesus estava sendo rejeitado por ele. Mas quando tudo estava acontecendo, de repente, no meio de toda aquela cena, louvado é o nome do Senhor, uma pessoa improvável, uma pessoa que ninguém imaginava, uma pessoa que não estava com vestes maravilhosas, uma pessoa que nem convidada era, começa a fazer uma atitude diferente. Começa a ter atitudes diferentes, a fazer a diferença no meio daqueles que ali estavam. Estou falando de religiosos que tinham Jesus na casa, mas não dava a mínima importância para eles. Mas no meio daqueles religiosos que não davam importância para Jesus, uma pessoa começou a fazer a diferença. E Jesus não estava ali por causa daqueles tantos, Jesus estava por causa de uma pessoa que fez a diferença. Jesus está à procura de multidões, Jesus está à procura de uma pessoa que quer fazer a diferença. Será que nessa noite tem uma pessoa pelo menos que quer fazer a diferença? Que olha para Jesus e dá a Ele aquilo que realmente Ele merece. E não fica preso a tradições ou a costumes que os afasta de Cristo, que os afasta do amor de Cristo. Uma pessoa improvável, em que ninguém esperava e nem imaginava, começa a honrar a Jesus, como Ele realmente merece ser honrado. Imagina só a cena, Jesus sentado ali com os pés para trás, todo sujo, cheio de poeira, porque ninguém lavou. E sentado aos pés de Jesus estava uma mulher, que segundo o texto diz que todos tinham como pecadora, mas estava ali chorando aos pés de Jesus. As suas lágrimas derramavam sobre os pés de Jesus. Os pés estavam sujos, mas as lágrimas começaram a lavar os pés de Jesus. Enquanto as lágrimas caíam, elas passavam o seu cabelo sobre os pés de Jesus, limpando os pés de Jesus, com a cena dizendo: ninguém te honrou, mas eu te honro, Senhor. Ninguém te respeita, mas eu te respeito. Porque diz o texto que ela começava a beijar os pés de Jesus. Ela dava beijo nos pés de Jesus, dizendo: tu és uma pessoa muito importante para mim, Jesus. Tu és bem-vindo na minha vida, Jesus. Eu te considero muito, Jesus. Havia um monte de pessoas ali que não aceitava a presença daquela mulher naquela casa, porque era uma pecadora. Era uma mulher que ninguém queria se aproximar dela. Mas ela estava ali, dando o real valor para aquele digno de honra e de glória. Ela não olhou para a mesa. Ela não olhou para aquela almofada, quantos muitos estão querendo, né? Hoje em dia, no meio gospel, querendo destaque, querendo estar na mesa. Deus.
querendo estar na mesa, querendo estar sentado em uma boa cadeira, querendo ser visto, querendo que todos ouçam boas palavras da sua boca. Ela não queria ser vista pelos homens, ela estava nos pés de Jesus. Não importa com o que o povo pense de mim, não importa com o que muitos estão pensando, não importa com os grandes, o que eu quero é estar nos teus pés, Jesus. Eu não estou em busca de cargo, eu não estou em busca de posição, a única posição que eu quero é nos teus pés, dando a ti o que o Senhor realmente merece. Qual é a posição que nós queremos estar, amados irmãos? Será que nós estamos buscando conhecimento para ser visto? Ou buscando conhecimento para melhor estar aos pés de Jesus? Para melhor servir a Jesus? Para melhor ser servo de Jesus? Para cada vez mais estar oculto dos homens e vistos diante de Deus? Eu estou pregando uma palavra de Jesus Cristo. A intenção de Cristo não é te colocar em posição que te destaque. Não, Ele pode fazer isso? Pode. Se Ele tiver um propósito para isso. Mas Ele se contenta mais em estar ali curvado e vendo você aos pés dEle. Reconhecendo quem de fato Ele é. E não o que Ele pode dar para você. Aquela mulher, segundo os historiadores, bem disse que provavelmente ela já tinha ouvido Jesus falando, Jesus pregando, Jesus ensinando, e ela alegrou no seu coração, e provavelmente ela já era uma mulher convertida, mas todos a tinham como pecadora, mas no coração dela ela já tinha reconhecido, tanto que diz o texto, que quando ela ouviu que Jesus estava lá na casa de Simão, ela não perdeu tempo, ela pegou logo o azeite, o que ela tinha de mais precioso, e correu para lá. Mas ela podia pensar, não, que eu tô doida, lá tem um bocado de gente que não gosta de mim. Lá tem um bocado de gente que olha para mim com o olho torto. Lá tem um bocado de gente que não vai aprovar a minha atitude. Deixa eu te dizer uma coisa. Quando você está focado em Cristo, você não está se preocupando com as coisas externas. Você não está se preocupando com o que o povo vai dizer ao seu respeito. Você não vai se preocupar se o seu vizinho vai falar, olha lá, está indo para a igreja. Você não vai se preocupar se a multidão está olhando para você e está dizendo, olha lá, é um crentinho. Não, você está focado em Cristo. Eu quero agradar a Cristo. Ei, meus irmãos, se você está querendo agradar a Cristo, você não vai olhar para exemplo de A nem de B. Você vai fazer aquilo que Cristo te chamou para fazer. Você vai falar da forma que Cristo te chamou para falar. Você vai cantar, você vai dançar, você vai se apresentar da forma que Cristo te chamou. Para de olhar para você e falar, não, eu não sou o suficiente. Para de olhar para você e falar, eu queria ser igual fulano. Fulano tem tanta liberdade para falar, e eu sou tão preso. Ei, Deus quer te usar aí. Glória a Deus. Glória a Deus. Você está se recuando porque está olhando para os doutores. Você está olhando para Simão, você está olhando para fariseus, dizendo que vai apontar o dedo para dizendo que você é pecadora. Deixa apontar que você é pecadora. O importante é Jesus olhar para você e falar, essa é uma adoradora, porque ela me adora em espírito e em verdade. Quem está em espírito e em verdade faz coisas que aos olhos dos homens parece loucura. E você não acha que os fariseus estavam ali olhando, dizendo, olha lá, pecadora, olha lá, indigna, olha lá, imerecedora, olha lá, se ele for o profeta de verdade, se ele for quem diz quem ser, vai apontar o dedo, vai desmascará-la aqui. Enquanto estava julgando, Jesus estava sondando e recebendo a adoração, recebendo a honra, recebendo o louvor. Deixa quem quer falar, queridos, deixa a opinião do mundo de lado, olhe para a vontade de Cristo, sonda a fala, a voz do Senhor dizendo ao teu respeito. O que é importante é o que vem dele. Se ele
Ele está dizendo para você: tu és amada, tu és bem-vinda, e eu te amo. Que importa o que o mundo diz? O que adianta o mundo olhar para você e falar: você é especial, você é bonita, você é maravilhosa, você é importante? Se Cristo está olhando para você, está enxergando trevas, pecado e mais pecado. Aleluia, aleluia. O que é que Cristo está querendo falar aos nossos corações nessa noite, querido? Ele está dizendo, amados, que Ele não procura adoração. Não, Ele procura adoradores que o adoram em espírito e em verdade. Existem muitos que se acham adoradores, ou melhor, existem muitos que fazem adorações, mas não são adoradores. Adoradores é aqueles que brotam de dentro, aqueles que fazem entregando realmente para Deus. Não fazem para serem vistos, não fazem por fama, por estrelato, não fazem para ser estrela, mas fazem reconhecendo a grandeza que Cristo é. Oh, louvado é o nome do Senhor para todos sempre. Existiam muitas barreiras que poderiam parar aquela mulher naquele lugar. Existiam muitas, mas nenhuma foi suficiente para um coração quebrantado, para um coração cheio de gratidão, um coração cheio de amor. Sabe quando falta essas atitudes de nós para com Deus? Isso demonstra que nós não somos gratos o suficiente por aquilo que Ele já fez. Quando reconhecemos o que Cristo já fez, nós temos uma gratidão dentro do nosso coração tão grande, que nós expressamos isso com gestos, com atitudes. E essas atitudes estão demonstrando: Senhor, eu sou grato por tudo que o Senhor já fez por mim, Senhor. Por tudo. Quando nós ficamos parados, raquítico, não movimentamos, não fazemos nada, estamos dizendo: Senhor, o Senhor fez, pouco importa para mim. O que o Senhor fez não é importante para mim. O que o Senhor fez não tem valor para mim. As atitudes diz muito, querido. As atitudes diz mais do que as palavras. E Deus está à procura das atitudes de cada um de nós. Não aquilo que sai aqui, mas aquilo que nos move a fazer. Glória seja dada o nome do Senhor. Nada impediu ela de exercer gratidão por aquele que a amou com um amor incondicional. Ela entendeu que Jesus amava do jeito que ela era. Enquanto muitos queriam distância, Jesus se aproximou dela. Enquanto muitos julgavam pecadora, Jesus olhou para ela e amou ela. E quando Jesus amou ela, tudo que prendia ela ao pecado foi quebrado, foi desfeito. O amor de Deus, ele quebra cadeias. O amor de Deus, ele quebra grilhões. O amor de Deus traz liberdade. Liberdade que te leva a exercer gratidão. Oh, glória a Deus. E nós, amados irmãos, o quanto nós temos sido gratos a Deus por todos os favores que Ele tem feito. Todos os favores que Ele tem feito por nós. Ele não nos abandonou, Ele não nos abandona e nem despreza-nos. Ele está contigo, Ele está comigo, Ele está conosco. Todos os dias e em todos os momentos e em todas as horas, Cristo está presente. O que você tem feito para demonstrar, o que nós temos feito para demonstrar tal gratidão a Ele, por todos esses benefícios que o Senhor tem feito por nós? Será que nós estamos dando graças? Louvado é o nome do Senhor. Será que no mínimo nós estamos fazendo como essa mulher fez? Estou encerrando. Ela não tinha água para lavar os pés de Jesus, mas ela tinha as lágrimas para lavar os pés de Jesus. Os pés de Jesus não estavam limpinhos para ela beijar. Imagina a cena, né? Cheio de poeira,
as lágrimas então começou a virar uma lama, mas ela estava ali beijando os pés de Jesus. Ela não tinha uma toalha para secar os pés de Jesus. Mas o que ela tinha? Os cabelos. E secava os pés de Jesus. Louvado é o nome do Senhor. E o que tinha de mais precioso, o que ela tinha de mais precioso, ela usou para honrar a Jesus, dizendo: você, Jesus, é muito importante para mim. Quando ela procurou, eu vou encontrar Jesus, ela procurou o que ela tinha de mais importante para ela, que era o perfume, que ela usava antes para poder atrair a atenção dos homens, porque ela era uma prostituta antes. Era o que eu tinha de mais importante. Agora, o que eu tenho de mais importante eu vou usar para ti, Jesus. O que eu tenho de mais importante eu vou dar para ti, Jesus. E eu pergunto: qual é as ferramentas que você tem para honrar a Jesus? Jesus não está te exigindo o que você não tem. Ele espera ser honrado por aquilo que você tem. Mas talvez você não tomou atitude ainda, porque você está dizendo: eu não tenho isso, eu não tenho aquilo, deixa quando eu ter. Mas Jesus está dizendo: você tem o suficiente para honrar a mim. O que você está disponível a usar para honrar ao Senhor? Se você é grato pelo amor de Deus, e se realmente Ele é importante para você, você irá honrá-lo da melhor forma possível, com o que você tem, do jeito que você é. Amém? Eu queria que você curvasse sua cabeça em nome de Jesus. Louvado é o nome do Senhor. Jesus está dentro do nosso coração, Jesus está dentro da nossa vida. Você disse no início: Jesus, seja bem-vindo a este lugar. E que isso não pode ser palavras jogadas ao vento, queridos. Quais tem sido a tua atitude para com Cristo? Você tem dado valor? Você tem honrado Ele dentro de você? Isso dia após dia. Eu disse que Jesus está conosco todos os dias, todos os minutos, todos os segundos. Ele está presente. E em todo esse tempo nós temos honrado a Ele. Nós estamos dando a Ele, dizendo: Senhor, Tu és bem-vindo no meu coração, Tu és bem-vindo na minha vida, Tu estás em mim e Tu és o morador, Jesus, Tu és o dono. Jesus quer liberdade dentro da casa. Jesus quer ser honrado dentro da casa. Jesus quer ser honrado e visto e respeitado dentro da casa. Não é história, querido. Estamos falando de algo verídico. Estamos falando de algo real. Cristo habita dentro do seu coração. Cristo está dentro dos nossos corações. E Ele precisa ser honrado como alguém digno, como Ele é digno. Que não sejamos nós, que não seja você, como Simão, que não deu pouca importância para Cristo, fazendo com que todos que estavam ao redor desprezassem-o igualmente. As suas atitudes vai fazer com que os teus próximos honrem a Cristo ou desprezem a Cristo. Senhor, em nome de Jesus, nós te pedimos perdão, Senhor. Nos perdoa, Jesus. Tu és importante nas nossas vidas, Jesus. Tu és importante, Jesus. Tenha misericórdia das nossas falhas, das nossas atitudes errôneas, Jesus, que demonstra às vezes que o Senhor não tem valor. Não, Jesus, Tu tem muito valor para nós. Nos perdoa, Jesus. Nos perdoa, Jesus. Não buscamos posições, Jesus. Queremos estar aos Teus pés, Jesus. Queremos Te dar o que nós temos, Jesus. Queremos lavar os Teus pés, Senhor. Queremos, Senhor, regar os Teus pés com adoração verdadeira.
Não queremos fazer como uma multidão de hipócritas, Senhor. Não queremos te testar, Deus. Queremos ser verdadeiro, porque reconhecemos que o Senhor nos aceitou do jeito que nós somos. E tudo que o Senhor quer é nos purificar, nos tornar puros e dignos da Tua morada, Senhor, da Tua presença. Abençoe a Tua amada igreja, Senhor. Visita cada vida, cada coração, cada mente. Que todos reconheçam a necessidade de honrar a Tua presença, Senhor. Que todos reconheçam que Tu és digno de honra, de glória e louvor para todo e sempre, Deus. Que as lágrimas que brotam nos nossos olhos sejam lágrimas verdadeiras, Senhor. E chegue até o Teu trono, Deus. E caia por terra, Senhor. Toda falsidade, toda religiosidade, todo mundanismo, toda cópia, que a verdade, Senhor, possa habitar em nós. E que a Tua palavra venha nos libertar, Jesus. Queremos te servir, Senhor, todo o nosso coração, com tudo que temos, com tudo que somos, porque Tu és digno, Tu és bendito aqui, Jesus. É o meu remédio. Eu não quero ouro nem prata, só quero que cuide de mim. Pela Tua presença. Eita, que presença é essa? Presença que mexe, confronta com tudo aqui dentro da gente. Amém. Que causa arrepio na alma e a gente sente. Que eu perca dinheiro, que eu perca amigos, só não quero perder Tua presença. Tua presença, Tua presença é o que eu mais quero. Tua presença é o meu remédio. Eu não quero ouro nem prata, só quero que cuide de mim. Eita, que presença é essa? Presença que mexe, confronta com tudo aqui dentro da gente. Que causa arrepio na alma e a gente sente.